all my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, Salmo 127, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos, a segurança é algo primordial na nossa vida. Sem segurança não há paz. E sem paz não tem como um pai exercer a sua função, trabalhar, trazer o sustento do seu lar. Não tem como ele fazer planos para um futuro, porque seria um futuro incerto. E muito mais quando isso ataca a mente, o coração, um sentimento de desilusão, desesperança, falta de perspectiva. Caso semelhante aconteceu na época de Neemias, quando o profeta, quando um irmão chamado Anani veio de Jerusalém para a terra de Suzã, onde Neemias trabalhava como copeiro-chefe do rei, trazendo uma notícia muito triste, ao qual o seu povo estava na completa miséria. Os muros de Jerusalém tinham sido derrubados com a invasão dos caldeus. Os caldeus invadiram a terra de Jerusalém e destruíram os muros, que era a proteção daquele povo. Além dos muros que protegiam aquela cidade do avanço dos inimigos, que foram derrubados, fazendo com que aquela nação estivesse sujeita às invasões e ao roubo. Além disso, as portas que protegiam o ambiente do lar tinham sido derrubadas e queimadas. Ou seja, uma situação de completa miséria. E se já não bastasse isso, o povo mais jovem, que poderia ser um reforço para o exército, foram levados cativos. Ou seja, deixando ali os babilônios, os caldeus, deixando naquela terra somente os mais miseráveis, os enfermos, os idosos. E não tinha como os mais velhos desenvolver um trabalho, por exemplo, no campo, porque não tinham força e muito menos tinham
alegria, disposição para trabalhar devido à desesperança alojada nos seus corações. Então Neemias ele foi usado por Deus para voltar para Jerusalém e para trazer de volta a esperança que tinha sido roubada. Construindo ali os muros de Jerusalém significava e significa muitas vezes para a nossa vida a reconstrução interior, trazendo de volta a paz que tinha se acabado, trazendo de volta a esperança que já não existia no coração das pessoas. Já havia perspectiva de um futuro melhor em vez de um futuro incerto e a desesperança. Isso foi o que Neemias fez. Então a segurança é algo primordial na nossa vida. Sem segurança não tem como a gente viver em paz. E sem paz não tem como a gente desenvolver trabalhos, Trabalhos para prosperidade de uma nação e muito menos de uma prosperidade familiar. E aqui o salmista, o rei Salomão, ele está louvando a Deus, dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não adianta esforço humano, não adianta a gente fazer algo se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver no controle da nossa vida. Porque ainda que em alguma área a gente tenha sucesso, a gente vai descobrir lá na frente que esse sucesso e essa prosperidade, ela é momentânea. Mas o que Deus nos dá com a sua presença em nossa vida, com a sua presença no nosso corpo, na nossa mente, na nossa casa, na nossa cidade, isso nos traz a paz, a segurança e a certeza de um futuro melhor. Ainda que muitas coisas ainda não cooperem, ainda que tudo à nossa volta esteja difícil, Deus ele nos traz a paz para que a gente possa agir no momento certo, não desistir e procurar sempre uma saída. A palavra do Senhor diz que Ele abre a porta, e quando Ele abre, não tem quem feche, e quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Então esse Deus é o Deus que cuida da nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. É aquele que vai adiante de nós, preparando os caminhos tortuosos. E sabe o que é isso? É aquele que prepara a nossa vida para que a gente não seja colocado em cativeiro. É aquele que protege como escudo para que os inimigos não nos acertem, para que os inimigos não nos coloquem em cadeias, para que os inimigos não sejam prósperos em suas artimanhas na nossa vida. E quando eu falo inimigos, eu não falo somente de pessoas, porque tem pessoas usadas pelo inimigo, mas eu falo principalmente de certas situações que muitas vezes vêm nos roubar, vêm nos causar dor. E tem situações, como eu falei, só Deus abre a porta, e quando Ele abre a porta, que vem muitas vezes trazer para a nossa vida um certo tipo de desconforto, saiba que Deus está agindo nessa situação para trazer melhorias para o nosso interior, para que a gente seja uma pessoa melhor, para que a gente possa sair dessa situação de forma aprovada, como um verdadeiro vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tem certas situações que a gente precisa entender, colocar Deus, convidar Deus para entrar na nossa vida, eu falo casa, eu falo cidade, convidar a Deus, essa reflete em nossa vida a verdadeira segurança. A segurança de que tudo nesse mundo ainda vai passar, e que aquilo que Deus prometeu para mim e para você se cumprirá, não cairá por terra. E eu declaro na tua vida o poder dessa palavra: aquilo que Deus prometeu para você se cumprirá, não cairá por terra. Eu profetizo na tua vida, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira para se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vigilância, A vigilância é necessária. A vigilância humana, ela é limitada. Por isso que é a necessidade de um convite mais amplo, daquele que consegue enxergar até mesmo no oculto, até mesmo nas profundezas das entranhas humanas, aquilo que está sendo planejado no mundo espiritual,
para nos colocar em cadeias, para nos arruinar e para nos fazer sofrer até mesmo a morte. Deus nos livra. Então Ele tem um olhar que penetra as mais profundas trevas. Ele é aquele que está sempre atento para o bom andamento do nosso lar. Eu vejo tantas famílias hoje em dia se destruírem, né, em conflitos, em guerras, caos se alojando na casa. Quando alguém visita um lar assim, né, não tem como a pessoa querer sair naquele mesmo momento, porque não consegue aguentar um ambiente pesado. Um homem de Deus, quando entra num lugar assim, ele percebe que o inimigo está agindo ali. É necessário, né? É necessário a gente orar, é necessário a gente invocar a Deus e pedir para que Deus entre naquela família e faça uma mudança radical naquela família, destruindo as obras das trevas. A nossa oração tem poder, a nossa intercessão pelo próximo tem poder, e essa é a obra que Deus tem para fazer na nossa vida. Em nome de Jesus, Ele vai fazer, eu creio, e é necessário que a gente receba o poder da ação de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade para repreender as obras das trevas. Eu vejo tantas pessoas se descuidarem em sua vida espiritual. Eu vejo tantas pessoas confiarem em suas próprias forças e abrirem mão daquela que é o maior poder sobre a vida de uma maneira geral. Abrir mão da companhia, abrir mão do agir de Deus. Isso é a maior burrice de um ser humano. Mas nós vamos fazer menção. Levanta a tua mão e diz: eu vou fazer menção do poder de Deus na minha vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu não posso, mas Deus pode. Se eu não posso, eu tenho um Deus que pode. E eu vou confiar, ainda que eu não veja o agir de Deus. Eu sei, pela fé, que Deus está preparando o meu livramento. Deus está preparando o meu progresso. Deus está preparando uma porta aberta. Deus está preparando um novo relacionamento. Deus está preparando o meu socorro. Deus está preparando saúde. Ainda que os médicos dessa terra digam: não tem saída. O Senhor está dizendo: eu sou a saída. Eu tenho uma porta para se abrir. Quando eu abro, ninguém tem poder para fechar, meu amado. Em nome de Jesus você vai receber o poder dessa palavra no teu espírito. Amém? E o salmista, o rei Salomão, ele continua. Eu quero aqui continuar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Não adianta. Não adianta você correr atrás de céus e terra. Não adianta você se esforçar. Se Deus não estiver na parada da tua vida, querido, não adianta. Vai ser como se você pegar tuas forças, o teu suor, e depositar num saco furado. Por quê? Porque sempre, querido, quando a gente está possuído por uma ganância, a gente está possuído por um egoísmo, quando a gente está possuído por valores dessa terra, querido, passa que a gente não vê passar. Mas quando a gente deposita tudo nas mãos do Senhor, Deus faz tudo isso se transformar em algo útil. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós não devemos buscar a Deus para aquilo que Ele tem para oferecer. Deus tem muito, é claro, mas é muito mais buscar a Deus por aquilo que Ele é. Amém? Pois assim dá Ele os seus amados o sono. Salmos 4 diz: eu busquei o Senhor, Ele me fez repousar seguro. Amém? O versículo 4 diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Isso é autoridade. Amém? Como flechas na mão do arqueiro. Os filhos da família, né? O pai e a mãe, ministrando os nossos filhos, ministrando os filhos, preparando-os para a vida, preparando-os para os desafios que vão vir, para o futuro, né? Incerto. Mas quando nós colocamos Deus no coração dos nossos filhos, pelo ensinamento da palavra de Deus, nós estamos construindo um alicerce seguro. Nós estamos
construindo um ambiente onde eles vão ser inabaláveis, né? Como a palavra do Senhor diz, como os montes de Sião são inabaláveis. Flechas na mão do arqueiro, nós estamos preparando as flechas, né, os nossos filhos, para o alvo que é Cristo Jesus. Esse mundo, né, vejo aí tantas pessoas serem manipuladas pelo sistema, pelos ensinamentos, o marxismo, né, muitas ideologias de gêneros, muitas ideologias contrárias à palavra de Deus, mas nós fazemos menção do Senhor, ensinamos os nossos filhos, flechas na mão do arqueiro, como a palavra do Senhor diz, ó, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né, o depósitozinho de colocar as flechas, né, nós estamos depositando ali no Senhor, apresentando ao Senhor, porque aquelas flechas vão ser lançadas no alvo que é Cristo Jesus. Não vai ter meio termo, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem em cima do muro tem o alvo é Cristo. Não vão desviar o curso dessa flecha, né? Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Os inimigos vão vir, sempre virão. Mas maior é Deus. Declara assim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá fora no mundo. Em nome de Jesus, tome no seu espírito o poder dessa palavra e se levante agora. Deus te deu autoridade para repreender espíritos enganadores. Deus te deu autoridade, o Espírito Santo é aquele que te fortalece, é aquele que te transforma, é aquele que te capacita. Receba no teu espírito em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 25, 28, como cidade derribada, que não tem muros, assim é todo aquele que não tem domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Quando eu falei de Neemias, dos muros, né, é uma figura. Nós temos bases, ou seja, nós somos protegidos por muros. E quando esses muros não existem, né, assim como a cidade não existia, os inimigos avançavam e roubavam as colheitas. O povo plantava ainda sem forças, a maioria idoso, a maioria enfermos. Iam plantar e esperavam a colheita. Só que quando os frutos estavam para ser colhidos, sabe o que é que os inimigos faziam? Eles pulavam os muros quebrados, né, derribados, e entravam facilmente para saquear todas as colheitas. E o povo continuava na miséria. Não tinha como se proteger porque eram mais velhos, idosos, né, limitados, não tinham jovens para protegê-los. E isso acontece também na nossa vida, como eu falei, o Provérbios 5:28 diz como cidade derribada, né, que não tem muros. Assim é todo aquele que não tem o Espírito Santo, o domínio próprio. Você imagina uma pessoa que não tem domínio naquilo que fala, naquilo que pensa, nas suas escolhas. Ele vai viver uma vida de derrota, pois é exatamente o que o inimigo quer fazer. Ele quer entrar. Ele vai entrar facilmente na mente, no coração, manipular a pessoa. Fazer com que a pessoa esteja desequilibrada, ao ponto de fazer tudo compulsivamente. Ser manipulada por qualquer tipo de voz, por qualquer tipo de crença, credo. Ser manipulada por pessoas egoístas. E é isso que faz com que a miséria possua uma pessoa. Essa miséria vem muitas vezes através dos vícios. Essa miséria vem muitas vezes através das quebras de relacionamentos familiares. A destruição tomando conta das famílias. E não é isso que Deus quer. E o agir de Deus, né, assim como agiu com Neemias, Deus também tem um Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que tem o poder de quebrar toda a sentença e toda a miséria na nossa vida. Quando nós abrimos, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, quando a cidade, né, se une para convidar a Deus, né, fazendo um mover ali espiritual, aquela cidade ela passa a ter saúde na sociedade, né, tudo que se faz. A palavra do Senhor diz que todo reino dividido e todo reino dividido ou casa dividida não prospera. Para que haja prosperidade, né, é necessário uma união espiritual, é necessário uma união, embora também física.
quer segurança na nossa vida, quer segurança na tua vida, querido, invoca o nome do Senhor, faça menção dele, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, é o que a palavra do Senhor diz. E eu garanto uma coisa para você, todas as forças do maligno serão quebradas na autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, amém? A vontade de Deus é te dar o melhor, é fazer com que você experimente, tenha experiências que você nunca viveu, algo que você não está acostumado vivendo aqui na terra, porque tudo que há nessa terra é mesmice, é aquilo que você já viveu, porque se você não viveu, outros já viveram, experiências limitadas, mas aquilo que Deus preparou para mim e para você é algo que vem do seu reino, e o seu reino não tem limitações, é eterno, amém? Deus está te dando fresquinho aí, novas experiências, um convite que a gente faz para Deus. Você acha que Deus, se fosse somente Ele vindo sozinho, já era tudo. Mas Ele vem e traz algo do seu reino para nos entregar. E isso, dentro da gente, muda a nossa vida, né? Transforma o amor, esse amor de interesse, em um amor incondicional. Ele transforma o egoísmo em humildade, em favor. Ele troca a desonra em honra. Ele troca a escassez em prosperidade. E eu não falo prosperidade material, mas eu falo uma prosperidade muito mais ampla e eterna. Ele troca a tristeza em sorriso, em alegria. Deus ele tem isso para entregar para nós. Se a gente confiar, se a gente entregar a nossa vida ao Senhor, a certeza que você pode guardar no teu coração, que tudo na tua vida vai dar certo. Ainda que seja difícil, incômodo, ainda que seja, muitas vezes, para muitos, incerto, duvidoso, mas para aquele que confia no Senhor, é uma certeza que o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Pois assim como Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, até a volta do Senhor Jesus. Desejo a vocês um excelente domingo, que Deus abençoe a tua vida de forma abundante, que Deus libere sobre a tua vida uma unção poderosa, onde você vai ser um instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas. Eu oro para a tua vida para que você tenha poder de colocar as tuas mãos nos enfermos e eles serem curados. Eu oro pela tua vida para que a autoridade do Senhor para abrir a boca e sair uma palavra profética que vai transformar a vida de uma pessoa que está em depressão ou crise. Eu profetizo na tua vida um tempo novo, onde a tua vida vai ser, os teus olhos vão se abrir e você vai ter a visão do reino de Deus, que vai fazer com que você seja luz na vida daqueles que estão em trevas. E eu profetizo na tua vida um tempo de cura, um tempo de renovo no teu interior, um tempo onde o poder de Deus vai se manifestar de forma tão poderosa que vai curar as enfermidades do teu corpo, da tua mente, do teu coração, e vai te sarar. Eu declaro em nome de Jesus toda paralisia caindo por terra agora, e Deus te dando movimento e o poder do Espírito Santo que te guiará. Eu desejo a você, meu querido, um excelente domingo. Amém? Que Deus abençoe você, que você cresça em graça e em sabedoria, em nome de Jesus. Desejo para você o melhor. Um grande abraço para você. Fique na paz, meu amado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.